Muito bem. O tema do nosso ano é Ano do Buscar. Vamos ler juntos Mateus 6,33. No 3, 1, 2, 3. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nesse ano a gente está então trabalhando, e eu tenho procurado sistematicamente ensinar um pouquinho sobre o reino de Deus. Nós começamos o ano falando sobre o reino. E quando você olha nas Escrituras, o propósito de Deus é manifestar o reino de Deus na sua vida, o governo dele. Quando nós estamos fora do governo de Deus, a Bíblia chama isso de pecado. E quando nós hoje vamos abordar ali Romanos capítulo 4, do capítulo 1, ele fala que o Evangelho, ele é aquela boa notícia, que o reino de Deus chegou. Que você não precisa mais estar debaixo do governo das suas emoções, do governo das trevas, você agora está debaixo do governo do Todo-Poderoso, daquele que era, que é e que há de vir. Amém? Então, a Bíblia diz muito claro, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, estão fora do governo de Deus. E meus queridos, eu estava conversando um pouquinho sobre pecado, o que é pecado. Parece que nós perdemos a noção do que é pecado. Pecado é agir fora da vontade de Deus. Pecado é tomar decisões por conta própria. Pecado é dizer, eu sei melhor, eu acho. Isso é característica do pecado. E todos estão destituídos da glória de Deus quando decidem por si só. E não submetem a sua vontade à vontade de Deus. E às vezes isso pode se tornar trágico na nossa vida se nós não entendemos muito bem que o pecado nos tirou do governo de Deus. E Deus tem um propósito de resgatar e restituir o governo dele na nossa vida. Ele nos deu a liberdade de escolha. Quando o ser humano decidiu se submeter ao diabo, ele perdeu a sua liberdade, perdeu a sua liberdade de escolha. E se tornou uma marionete nas mãos do inimigo. E a maioria não está consciente disso. Veja Efésios 2. Agora, em Cristo Jesus, Deus te tira de uma situação dessa e te traz agora para debaixo do governo dele, do reino dele. Por isso que o reino de Deus é a prioridade número 1 sobre a face da terra. Para muitos, a prioridade número 1 é se sentir bem e ter bens. Para Deus isso não é prioridade. A prioridade dele é a manifestação do governo dele sobre a face da terra. E às vezes isso implica inclusive em não se sentir bem, não estar à vontade, em ter dificuldades, ter embates, porque está se buscando em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus, ele é o governo dele sobre a face da terra. Então nós conversamos sobre isso um pouquinho, conversamos sobre a justiça, e o Evangelho traz o reino, e agora, por intermédio da fé, a justiça, a vontade de Deus, ela é manifesta na nossa vida. Então, de fé em fé. Eu tenho conversado um pouquinho em junho, em final de junho, sobre isso, um pouquinho agora em julho. E nesse mês temos falado um pouquinho mais sobre oração. E não tem como você exercitar a oração sem fé. E nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre isso hoje. Então, o Evangelho, ele manifesta a justiça de Deus na sua vida. Toda a riqueza do reino de Deus, ela está à sua disposição quando você e eu, nós decidimos nos submeter à vontade de Deus. Quando nós somos daqueles que querem dizer para Deus como ele tem que se comportar e o que ele tem que fazer e quando ele tem que fazer, isso é pecado. Isso está fora do projeto de Deus. Deus nem atende uma oração assim. Ou deixa essas coisas correrem. E a nossa prioridade absoluta é o reino de Deus e a sua justiça. E entendemos, e aí quando você olhar para a vida de Jesus, eu estou lá trabalhando num livro. Ontem à noite fiquei até tarde, fiquei muito empolgado com aquele livro. E
O grande segredo do Senhor Jesus, eu já tenho falado isso com você, mas ali, veio mais uma vez à tona, é João 5,19. Eu não faço nada que eu não vejo meu Pai fazendo. Eu não falo nada de mim mesmo. Eu falo apenas o que eu ouço meu Pai falar. Uau! Aí a gente fica assim, ups. A gente fala algumas coisas que... E a gente julga algumas coisas que está fora, está no pecado, não é do reino, não é da vontade de Deus. E então, quando nós falamos sobre isso, sobre as 4 chaves para ouvir a voz de Deus, né? Ouvir a voz de Deus é tão simples quanto se aquietar, fixar os olhos em Jesus, sintonizar os pensamentos espontâneos e escrever o que nós estamos percebendo. É tão simples. E nós que complicamos, achamos que não, mas a gente conversou sobre isso e temos essas ministrações aí gravadas. Daí nós começamos a trabalhar que para ouvir a voz de Deus, meu coração precisa estar curado. Porque se ele não está curado, o que comanda são os meus traumas, o que comanda são os meus pensamentos que estão oprimidos pelas trevas, são maldições hereditárias, pecados hereditários. Nós falamos aí sobre 7 áreas que podem estar travando o nosso coração. E nós oramos, trabalhamos para que o seu coração esteja livre, né, e curado, e entre nesse processo de cura para poder perceber o falar de Deus, ter, por exemplo, as imagens corretas que nós vamos trabalhar hoje. Então é algo muito precioso agora que nós estamos trabalhando. E vamos entender que o reino de Deus, como que o combustível, a linguagem do reino de Deus, se chama fé. E para ter fé, às vezes as pessoas a gente acha que eu preciso gerar a fé. Isso é pecado. Porque a fé é um produto do falar de Deus em nós. A fé vem pelo falar de Deus. Ontem nós tivemos aqui o privilégio de ter a Associação Billy Graham, na pessoa do Kemuel, estava aqui, nos treinando e falando de como alcançar o coração de pessoas. Foi muito precioso. E nós precisamos das coisas que Billy Graham deixava sempre muito claro, né? Eu admiro a postura clara dele sobre a questão de pecado. E eu percebo que às vezes a igreja não entende muito bem o que é pecado e às vezes fica brincando ali e não entende a vida em abundância. Então todos nós somos pecadores, né? Esses dias até eu já disse assim, a igreja ela é inclusiva sim, todos os pecadores são bem-vindos. E nós precisamos entender que todos pecaram, né? Não só um com o outro, todos pecaram, carecem da glória de Deus. Nós precisamos da glória de Deus. E foi muito precioso perceber essa dinâmica da evangelização e nos fortalecer em orar, em buscar a salvação. Eu não sei se você está consciente disso, ou se a gente vai meio que passando pano com o tempo. As pessoas que não têm Jesus, elas vão para o inferno. Elas estão com toda a sua riqueza indo para o inferno, com toda a sua sabedoria humana indo para o inferno. Elas precisam da salvação em Jesus. Os meus amigos, a minha família, a minha vizinhança precisa de Jesus, porque senão estão indo para o inferno. Eu quero que vão para o céu. E o primeiro passo é orar, Senhor, dá-me esse seu amor. Até o amor a gente não consegue ter, né, pelo perdido. Como eu estava dizendo aqui, tem um vizinho perto da casa dele, ele mora aqui no bairro também. Ele disse, o vizinho, todo mundo está reclamando, quer fazer um abaixo-assinado para tirar o vizinho. Mas Deus ama esse vizinho. E se o evangelho entrar lá, muda a história do bairro. Então tem que começar a orar pelo vizinho, né? E aí o Espírito Santo vai direcionando como tratar com a questão, a gente vai ouvindo a voz dele e ele vai nos ensinando. Então o Billy Graham ele era muito dedicado nisso, até dos testemunhos que ele nos deu aqui. Todos nós sabemos que a Coreia do Norte ela é o país mais fechado para o Evangelho. E na Coreia do Norte, o Billy Graham fez uma reunião com 3 milhões de pessoas, com todo esse processo de proibição.
Aí perguntaram, como é que se consegue isso? Oração, oração, oração. No tempo da Guerra Fria, ele foi para a Rússia, na União Soviética na época, e pregou o evangelho lá. Tinha uma reunião lá das várias religiões, e ele também foi convidado, e ele disse, eu não vou perder essa chance. Ele foi lá nessa reunião e pregou o evangelho. Ele disse, nós cremos assim, 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 todos nós somos pecadores, precisamos do amor de Deus na nossa vida, Deus ama você, tá. Até o FBI depois enquadrou ele, disse, o que você foi fazer lá na União Soviética? Tá, meu, o quê? Com eles, o quê? Mas onde abriu uma porta, ele ia, oração, oração, oração. E quando a gente ora, a gente vai percebendo esse crescimento da fé. A oração é essa conversa com Deus e o perceber do falar dele em nossas vidas. Então, nós temos falado sobre fé e eu tenho ministrado com a igreja 5 passos, né? E no propósito que Deus tinha de resgatar o governo dele sobre a face da terra, você pega lá o começo de Gênesis, o ser humano entrega o governo dessa terra para o diabo, e aí ele queima três ações que ele quebra 4 cláusulas do contrato que Deus tinha cedido para Abraão, e aí Deus chama, cedido para Adão, né? E aí Deus chama Abraão para reconquistar e manifestar o reino de Deus sobre a face da terra. Abraão, então, ele se torna um modelo e ele é chamado pai da fé, como aquele que percebeu o falar de Deus e como ele chamou agora o ser humano para restabelecer e construir o reino de Deus. Então, Abraão, você vai perceber na vida dele 5 passos de fé. E você vai perceber que tudo começou com o falar de Deus na vida dele. Deus começa a falar com ele. E Deus fala, e a palavra rema, a palavra que procede da boca de Deus, o dabar de Deus, como é no hebraico, veio para Abraão, e Abraão reagiu ao falar de Deus. Ele saiu da terra, ele começou a obedecer, caminhar no processo, e chegou um tempo, como muitas vezes que ele entrou num vale, e ele ficou em dúvida, e ficou, Senhor, o que me adianta se a tua promessa não se cumpre na minha vida? Eu preciso de um filho. E o filho era a marca para cumprir o propósito de Deus. E o propósito de Deus é a manifestação do reino de Deus sobre a face da terra. E nesse momento que ele estava mais para baixo, Deus tira ele da sua tenda e mostra as estrelas, dá uma imagem para ele. E quando ele recebe a imagem da parte de Deus, ele crê no coração. E aí é dito que aí se ele creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. E aí você vê esse exemplo que Paulo ele traz em Romanos capítulo 4, falando de como Abraão foi justificado, não por merecimento, não por esforço próprio, nem por ter se circuncidado, porque ele se circuncidou depois, por qualquer outra coisa que ele tenha feito para merecer. Foi graça e favor de Deus sobre a vida dele. E Abraão, então, você tem os primeiros 2 passos. Você tem a palavra, falar de Deus sobre a sua vida. E à medida que você vai buscando ele, obedecendo aquilo que você já sabe, percebendo quando Deus, por exemplo, fala, perdoe. Aí você perdoa. Por que você fica segurando? A gente obedece, porque Jesus é o Senhor da nossa vida, não é? Até estava ouvindo o pastor ele é lá do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo. Ele diz assim, eu não sei os números exatos, mas entre 25 a 30 vezes Jesus é mencionado como Salvador no Novo Testamento. Mas você tem mais de 600 vezes mencionados no Novo Testamento que Jesus é Senhor. Se Ele não é Senhor na nossa vida, Ele não é Salvador. A salvação ela vem como um processo. Então, reconhecer a vontade dEle absoluta como senhorio da nossa vida é chave. Em perceber que o que Ele diz é vida para nós. E a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Amém? Então, Abraão, ele
ele reagiu à palavra, ele começou a agir dentro daquilo que ele conseguiu perceber, debaixo da palavra de Deus. Deus falava, ele fazia. Ele levantava o seu altar, como nós vimos, né? Ele levantava seus altares de adoração, ele entregava a Deus todas as coisas. E toda vez que a palavra de Deus vem na sua vida, naturalmente você oferta um sacrifício. O seu coração, a sua vontade, os seus medos. E nós estávamos conversando há algumas semanas atrás aqui, que a sua oferta, ela é oferta, por exemplo, você oferta tristeza. E Deus te dá alegria. Você oferta o medo e Ele te dá a segurança. Você oferta para Ele a ansiedade e Ele te dá a paz dele. É bom negócio, não é? É extremamente lucrativo esse negócio. Deus, Ele quer da abundância dele, Ele quer compartilhar com você. Só que há uma necessidade de um sacrifício. A minha vontade, para que a vontade dele, boa, agradável e perfeita, se manifeste na minha vida. Não tem como. Então, Abraão, ele percebeu isso do falar dele, e ele obedeceu e fazia os seus sacrifícios. E até um momento em que ele teve uma imagem. Essa imagem veio duas vezes, uma vez no capítulo 13 de Gênesis, no pó da terra, cada grão era um filho. E durante a noite, quando essa veio, aí que ele percebeu cada estrela é um filho seu, ele viu a multidão que nós somos. Então, esse é o segundo ponto. E aí entra o terceiro ponto, que é a meditação. Eu coloquei isso num quadro, você podia colocar para mim, eu já estava me adiantando aqui num quadro. Os sentidos do Espírito, ouvidos, olhos, mente, vontade e emoções, são marcas do Espírito. Assim como você tem no natural, você tem eles no espiritual. E aí, como é o processo de como usar? Primeiro você recebe o rema, aquilo que Deus fala para você. Aí você tem a visão. Aí você tem o meditar, que é a mente, né? Aí você tem o falar e o atuar. Essas são as 5 marcas quando você estabelece fé no seu coração. E aí você tem os exemplos bíblicos, né? Gênesis 12, nós já vimos, Gênesis 15, e hoje nós vamos ali para Romanos 4. Tem um estágio que é como que um exemplo de como isso acontece. O pastor Paul Yong-Ki-Cho, lá da Coreia do Sul, né? Ele marcou, buscando explicar a fé com a gravidez. Então você tem na gravidez, primeiro você tem a concepção, o óvulo com o esperma, a semente se une, aí você tem essa concepção, aí tem o processo da incubação e depois o nascimento em si. E nós vamos falar um pouquinho sobre o processo da incubação, que tem a ver com o meditar e com o falar, né? O nascimento, e depois é você começar a agir especificamente em cima daquilo que Deus te dá. Então, aqui tem eu não vou entrar nisso aqui, mas só uma dica, né? O resultado final é que você tem a morte da sua própria visão. Eu sou incapaz de executá-la, você morre para isso. Quando Deus te dá uma palavra, né? E Abraão teve essa experiência, ele precisou morrer para a visão dele. Às vezes a gente tem problema no casamento, né? E como é que a gente vence? Como é que a gente entra no poder da ressurreição? Primeiro tem que morrer, tem que entregar as situações, os problemas e reconhecer Jesus como o Senhor. O que eu quero, o que eu acho e assim por diante, né? Entra a morte da visão e aí a ressurreição sobrenatural da visão. Então, no tempo de Deus, Ele manifesta a visão, Ele vem com o poder da ressurreição. Muito obrigado. Se você quiser, eu posso te passar esse quadro aqui, tá à vontade. Então, vamos lá para... Abra, por gentileza, a sua Bíblia lá em Romanos. A introdução foi longa, né? Tudo bem, né? Você está vivo aí ou não? Está comigo? Glória a Deus. Romanos 4. Eu sempre lembro às vezes da minha mãe. A minha mãe dizia assim: coitado dos membros da Shalom. O Arno gosta de ensinar tanto que ele põe todo mundo para estudar e para ler. Mas é a graça que Deus deu para mim. E graças a Deus você está aí paciente comigo. Então vamos lá, a partir em Romanos 4, eu vou ler a partir do 16 até o 21. Então essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça.
a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abrão. Porque Abrão é pai de todos nós, amém? Porque está escrito, pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu. Como é que Abrão creu? Ele creu em Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Como é que era a marca da fé de Abrão? No Deus do impossível. Deus desiste da sua vida? Não desiste. E porque Ele te ama, Ele te quer. Deus não chuta ninguém para o lado. Ele chama todos para dentro. Ele quer todos com Ele. Agora, se quiser sair, aí Ele também permite, né? Porque Ele é o Deus do impossível. Ele chama, e aqui, diga assim comigo, Deus chama à existência as coisas que não existem. Se alguma coisa existe, é porque ela foi criada. Por isso que Deus não existe. Deus é. Sempre foi, Ele não foi criado. Deus sempre foi. De eternidade a eternidade, Deus é. Amém? Às vezes choca um pouquinho, às vezes até você pode usar isso numa conversa com um ateu. Deus, Ele é. Ele não precisou ser criado, Ele é. E tudo que nós temos ao nosso redor e vemos, subsiste nele. Então Deus vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que também isso lhe foi imputado para a justiça. E estava lutando hoje de manhã, acordei um pouquinho pesaroso hoje, e Deus falou comigo assim, meu filho, eu sou com você. Ele ajuda em tudo. A fé é o meu despertar no coração de uma pessoa, para que ela manifeste o meu propósito com a sua vida na face da terra. Abraão tinha um propósito, abençoar todas as famílias da terra, gerar uma nação que manifestasse o meu reino na terra. O meu propósito com o ser humano é manifestar o meu reino na terra. Como eu disse, que tenha ele domínio. Eu dou a minha palavra falada para gerar a fé, que estabelece o meu reino. Tenho prazer em ver os meus filhos exercendo fé em suas vidas, para cumprir o meu propósito. Busque em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e o seu suprimento virá. Amém? É de Deus? Não. Nós temos aí um tesouro em Deus, nessa dinâmica das 4 chaves para ouvir a voz de Deus. Eu, essa semana, fiquei impactado com a comparação que você tem do cristianismo, né, da fé em Jesus, da nova era ou do mover espiritualista, e ele chama de farisaísmo, que é a vida cristã debaixo da força da sua própria força. As escrituras tratam essas 3 áreas. E é impressionante quando você percebe quão central é nós ouvirmos a voz de Deus em tudo. Quão central é perceber esse falar de Deus na sua vida, na nossa vida. E quando Deus fala, o falar dele manifesta o reino de Deus em nossas vidas. E Deus falou com Abraão e disse para ele que ele teria filhos. E ano passou, e mais ano passou, e mais anos passaram. E durante 24 anos, 25 anos, ele recebia essa palavra. Você vai ter filhos. Você vai ter uma grande geração. Você vai gerar famílias. Você vai gerar nações.
Você vai ser um estadista, porque a partir de você uma nação vai se estabelecer. E ele, como homem de Deus, ele se tornou um empreendedor extremamente rico. Ele se tornou um estadista, ele formou uma nação. Ele organizou a nação de Israel de tal forma que até hoje ela prevalece, porque Abraão colocou as bases da fé no falar de Deus. E quando nós caminhamos assim, nós experimentamos isso. E é interessante que, desde o falar de Deus para ele, que ele teve essa visão das estrelas, até os vários momentos que ele passa, a grande pergunta é o que fez com que Abraão se sustentasse nesses 24 anos, nesses 25 anos. Como é que ele saiu de um ponto onde que ele percebeu a manifestação do reino de Deus e o propósito de Deus, de manifestar o reino de Deus sobre a face da terra, e agora essa caminhada, esse processo de conseguir materializar, ou assim por dizer, trazer do espiritual para o natural o que Deus tinha dito. Cada um de nós, dentro do propósito de Deus, tem uma tarefa específica. E eu preciso perceber, e você também, cada um na sua área, qual é o seu propósito. Um dos meus propósitos é levar você a ouvir a voz de Deus. E com isso, o que Deus testificou no meu coração, a minha tarefa é de edificar a igreja. Como? Ouvindo a voz de Deus. Todo dia lendo uma porção da palavra de Deus, meditando, lendo um capítulo, meditando num versículo e consolidando a nossa fé, construindo um processo de aprimorar o nosso ouvido e obedecer a essa voz. Eu não gosto tanto de pregar sobre comportamento. Isso tem até a ver com o farisaísmo. Ficar dizendo para você como é que você deve se comportar. A minha tarefa, o meu propósito, que Deus colocou no meu coração, é trazer você para perceber o senhorio de Jesus na sua vida. Você chegar no ponto em que você ouve a voz dele e percebe ele falando com você. Aí, as coisas se desenrolam, elas se estabelecem. Amém ou não? É mais fácil viver assim? É mais simples? Mas para muitos é um tropeço isso. Às vezes a gente está mais que nem Israel. Não, me diga o que tem que fazer, eu vou fazer e eu vou obedecer. Pode deixar com o beck aqui que eu resolvo. E Deus diz, então quer ver? Então toma a lei. Para você saber que você não consegue. Né? E Abraão, como é que ele se sustentou nesse processo? Diz aqui no versículo 19, ele não enfraqueceu na fé. Diga, eu não vou enfraquecer na fé. E eu não vou enfraquecer na fé. Mas então o que eu faço? Veja, ele, como é que diz lá? Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade avançada e a idade avançada de Sara. Ele percebeu a sua limitação, a sua incapacidade. E nós sempre somos levados a esse ponto. Não é na nossa força. Não é na minha fé. É na fé que Ele me dá. E o meu foco não pode estar na minha capacidade, na minha inteligência, na minha sabedoria, porque fica difícil. A vida cristã, ela é impossível viver no esforço próprio. Ela flui quando nós estamos em Cristo Jesus, ela flui naturalmente. É o naturalmente sobrenatural. E Abraão, então, ele não atentou para o seu corpo, ele não prestou atenção, ele não deu foco, ele não ficou olhando para o seu problema, ele não ficou olhando para a sua limitação, ele não ficou olhando para o tempo que estava passando, ele não ficou olhando para o fato de ele ter 100 anos. E 100 anos, já está quase na hora de ir para a glória, né ou não? Abraão viveu 145. Uau! E depois de nascer aqui, ele casou de novo e teve vários filhos depois. Ainda depois de 100, a unção tinindo. Como é que ele rompeu? Não olhando para o problema, não enfatizando o problema.
Qual é que é o nosso grande problema na nossa geração? Pela força do marketing, que a gente é bombardeado constantemente, é sempre mostrado para mim e para você o que nós não temos, o que nós deveríamos de ter para sermos felizes. Sempre é colocado, e o farisaísmo faz isso, coloca no nosso coração que eu tenho que, e que eu preciso, e eu preciso me esforçar, e eu preciso fazer acontecer, e eu fico me encalhando nesse processo. Quando eu percebo falar de Deus e o que Ele pede de mim, eu vou lá, executo e sou abençoado, e o negócio é simples, é leve. Não é um foco. Então, quando Abraão, ele não focou no problema. Versículo 20, ele não duvidou da promessa, ele não colocou em questão. Será, Deus, que eu vou gerar uma nação? Será que... Ele não ficou duvidando pela incredulidade, questionando o caráter de Deus. Porque quando Deus fala a promessa dele, o rema dele, eu questiono o caráter de Deus. Ele não focou nisso. No que ele focou? Mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus. Ele se fortaleceu dizendo, Deus, a tua palavra é fiel, o Senhor é fiel e verdadeiro. O que o Senhor fala se estabelece. E não importa o tempo que leve, não importa o quanto a minha fraqueza fique evidente, o teu poder está se manifestando, a tua vontade está se estabelecendo na minha vida. A minha casa, a minha família, você pode olhar para os problemas da casa, mas você pode olhar para a graça de Deus e ver o favor de Deus. Um dos, entre aspas, segredos de Jesus na cura, ele não orava pela doença, ele não focava na doença, ele focava na cura. Quando nós oramos por cura, nós normalmente focamos na doença. E Jesus foca na promessa de Deus. Abraão, ele focou assim. E o que acontece quando você começa a meditar dessa forma, você traz para você as imagens corretas. E as imagens corretas vão trazendo essa segurança de fé no seu coração. E aí o versículo 21 diz assim, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. A palavra rema de Deus, a promessa ali, ele gerou uma convicção. Como é que ele gerou essa convicção? Pelo um processo de gratidão, pelo um processo de reconhecimento, pelo um processo de ter os seus olhos colocados no foco correto. A igreja, ela tem, ali a partir dos anos 70, entrou um ensino dizendo assim que o anticristo, ele vai estabelecer o governo dele sobre a face da terra. E as pessoas ficam falando do anticristo que ele vai vir, e ficam já, olha lá, viu aquela nação, com aquela pessoa, quem que é o anticristo? E eu já ouvi muitas pessoas que, não, o nome do Macron é igual a meia, o significado dele lá, e ficam olhando para esse ponto. E me desculpe decepcionar, isso não é bíblico. Não é assim. Quando você olha para Jesus, o reino dele se estabeleceu, as trevas foram destituídas na cruz, o diabo perdeu a chave do inferno e da morte, o diabo foi vencido. E muitos na igreja ficam trazendo, parece que o diabo vai reconquistar o governo sobre a face da terra. Você vai deixar? Eu não, na minha vida não, tá louco? A opressão maligna que é, a confusão, a falta de paz, a ansiedade, o medo, tá louco? Eu não quero esse governo. Eu quero o governo e gosto do governo do Senhor Jesus na minha vida. E sobre a face da terra, você tem textos, por exemplo, como a glória de Deus vai encher toda a face da terra. Você tem textos que dizem que a plenitude do conhecimento de Deus vai encher toda a terra. O governo dele começou e não vai ter fim. Agora você tem duas imagens. Você pode ficar olhando para o anticristo
e você pode ver Jesus governando soberanamente. Aonde que você quer focar? Aqui tem medo, aqui tem, vamos, o negócio é ir para o céu, né? Aguenta firme que daqui a pouco nós, vem, a trompeta toca, e nós vamos para o céu. Ou você entende que Jesus é o Senhor e você manifesta o reino dele na sua vida, e o reino de Deus começa na sua vida, daí na sua casa, na sua família, todas as nossas famílias juntos na igreja, manifestando o reino de Deus. Amém ou não? Quando você tem a imagem correta, você pensa corretamente, você medita corretamente. Pega um outro exemplo. Você tem Israel chegando em Cades Barneia, lá em Números 13, e eles, depois de 2, 3 semanas ali que eles estavam no deserto, algumas semanas, né? Eles chegaram diante da terra prometida. E o projeto de Deus era, então, agora conquistar essa terra. E eles, então, mandam 12 espias, esses 12 espias vão lá, e realmente eles percebem que a terra é muito boa, mas tem uns gigantes lá. E aí eles dizem a seguinte frase: e nós, aos nossos próprios olhos, éramos como gafanhotos diante deles. A imagem que eles tinham deles mesmos, como gafanhotos diante de gigantes. O que fez essa imagem na vida deles? Quando Josué e Caleb disseram, não, a gente vai comer eles que nem pão quente. Josué e Caleb tinham uma outra visão. Deus é conosco, o que é isso? E aí o que aconteceu com aqueles que tinham a imagem de gafanhoto? Queriam pegar o Caleb e o Josué. Tiveram que, Moisés lá brincando, na minha imaginação já apartar a briga. Não, segura. E aí Deus entra na história e disse, o quê? Vocês se veem como gafanhoto e vocês dizem que preferem morrer no deserto? Então, aconteça que nem vocês falaram. Agora você vem para o Novo Testamento e você vem lá para Efésios 2, versículos, acho que é 6, né? Efésios 2, 6. E lá diz assim que você está sentado aonde? Nas regiões celestiais, aonde? Mais especificamente. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora eu vou te propor, você tem duas visões aqui. Você tem a visão do gafanhoto e você tem a visão de estar assentado à direita com Jesus. Qual é a visão que você precisa ou gostaria de optar? Número 1, quem gosta do número 1? Alguém? Número 2, quem que é a favor do número 2? Eita, então tá votado. Veja a diferença. Quando você se vê nesse mundo, que o mundo está até aquele texto que diz lá, o mundo jaz no maligno, a leitura é errônea do que isso significa, né? É que os sistemas são malignos. Você precisa trazer o sistema do reino de Deus, por exemplo, a economia. O sistema é maligno. Não que o diabo está tomando conta do mundo. Não, o reino de Deus está avançando, ele está conquistando. Depende de quem você ouve e para onde você olha na sua caminhada. Então, quando você olha para esse mundo e vê ele te ameaçando e querendo destruir a sua vida, você pode se recolher e dizer, eu prefiro morrer no deserto. Ou você pode dizer assim, eu estou assentado com Jesus ao lado direito dele, eu vou cumprir o propósito dele. Como começar na minha vida, no meu casamento, na minha família, o propósito dele vai se cumprir. Eu vou governar debaixo do governo da palavra de Deus, e Deus vai falar, eu vou fazer, e nós vamos conquistar essa terra e vamos manifestar o reino de Deus onde nós estamos. Seja na educação, seja no entretenimento, seja nisso e naquilo. Mas tem muito gigante lá. Vamos comer que nem pão quente. Prefiro seguir que Josué. Vamos enfrentar e vamos conquistar todas as áreas. A igreja, ela tinha esse entendimento antes. Tanto que Yale, nos Estados Unidos, acho que a mais conhecida lá, uma faculdade das mais conhecidas lá, fugiu o nome delas. Como? Harvard. E tem uma outra, a Yale, ela foi gerada, essa faculdade foi gerada para estabelecer avivalistas.
Quando a igreja entrou nessa sina de anticristo, que o anticristo vem e assim por diante, largou mão. Hoje eu entregue ao racionalismo e ao humanismo. Harvard é a mesma coisa. Era um lugar de estabelecer homens e mulheres de Deus que em todas as áreas de influência da sociedade tomavam decisões e manifestavam o reino de Deus. Quando a igreja decidiu largar mão disso, de manifestar o reino de Deus e ficar com medo do anticristo, e falar do anticristo, aliás, só 4 vezes é mencionado, e na verdade nem é uma pessoa, é um espírito, né, do anticristo. Tudo aquilo que se opõe a Cristo, né, é um anticristo. Então, a igreja, quando foca nisso, o que acontece? Ela não governa, ela entregou Harvard. Isso tornou um centro de racionalismo e humanismo, que são como que cultos, onde o ser humano é o centro, é ele que sabe, ele que decide, e ele que sabe dizer o que é certo e o que é errado, e não reconhece a sabedoria, não reconhece o governo de Deus na vida. Abraão, ele teve as imagens corretas e ele ficou meditando nelas. Qual é a imagem de Deus sobre a sua vida? Como Deus lhe vê? Você tem certeza da sua salvação? Como Deus te vê? Esse é o meu filho amado. Essa é minha filha amada. Tenho prazer na sua vida. Eu estou no meio de ti e me regozijo, me celebro com você. O que a religião fez? Seu pecador desgraçado. Sim. Éramos pecadores, mas a graça de Deus nos alcançou. E Ele nos santificou. Amém? Eu só entendo o evangelho quando eu entendi que eu era pecador. Eu andava segundo a minha própria razão, segundo o meu próprio bem-querer. E hoje eu tenho uma outra visão, o governo dele na minha vida. Por isso que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça é importante. E na fé, quando você vai fortalecer a sua fé, e não vai esmorecer durante 25 anos, perseverando no propósito de Deus, de estabelecer o reino de Deus, você vai trabalhando e preparando, como foi Abraão, ele preparou a próxima geração. Não é uma questão que eu quero experimentar as coisas para mim, eu estou trabalhando para a manifestação do reino de Deus na minha geração e para a geração futura. Amém ou não? Amém. A terceira chave para se consolidar a fé é a meditação. É ficar remoendo isso. É ficar chamando a lembrança isso. É ficar agradecendo por isso. É dar glórias a Deus, que Deus é fiel, Ele vai cumprir a sua promessa. Ele vai manifestar a sua promessa. Às vezes você olha para os seus filhos e aí começa a vir aquela imagem de medo, né? Os seus filhos sendo consumidos aí por todos os processos daquilo que é ensinado na escola, e você começa a ficar com medo, e você olha com uma imagem de medo. O que tem que mudar? Tem que mudar a imagem. O seu filho, a sua filha, você não gerou para destruição. Você gerou eles como príncipes e princesas no reino de Deus. E você fala com ele, você trabalha neles princípios do reino para que eles governem em vida e não sejam governados pelas suas emoções, por aquela folhinha verde. Não seja governado pelas coisas e pensamentos e sentimentos e propagandas e blá blá blá. A fé vai ser consolidada, e esse processo de gestação que uma mulher passa tem a ver com esse processo de meditação, de trazer a lembrança daquilo que me traz esperança, de trazer a lembrança às promessas da parte de Deus, de trazer a lembrança às imagens de Deus sobre a minha vida, de ver corretamente a vida, o governo dele se expandindo por intermédio da minha vida, afirmando, confirmando, declarando, celebrando, dançando isso. Quando vem um tempo parece que assim, às vezes a gente passa num vale, né? E nesse vale você tem a visitação de Deus, como foi com Abraão. Deus diz para ele: eu sou contigo, eu te fortaleço, eu sou o teu escudo, eu sou o teu escudo, eu sou a tua força. E aí você reage e diz: amém, e eu vou vencer, eu vou estabelecer. O reino de Deus é assim. Por isso que eu preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua
justiça, o governo dele sobre a face da terra. Amém, querido? Eu quero te convidar a você fixar os seus olhos em Jesus. É explícito essa palavra de Deus sobre nós. Fixe os seus olhos em Jesus. O Senhor uma vez falou assim: tudo que você fixa seus olhos, cresce dentro de você. E o que quer que cresça dentro de você, você se torna naquilo. Quando se fica assistindo muito aqueles canais que saem pingando sangue ali, aquele é o relatório das trevas. E aí você começa a ficar impactado e você acha que as trevas estão vencendo. Fui lembrado esses dias conversando com o pastor Cláudio Serra. Davi dizia assim: eu não vou colocar diante dos meus olhos algo que seja injusto. Eu não vou colocar diante dos meus olhos mensagens malignas de destruição. Eu vou colocar diante dos meus olhos o que Abraão fez. Ele dava glória a Deus. Ele colocava diante dos seus olhos as promessas de Deus, o favor de Deus, o mover de Deus. Toda vez que você vê um problema, use, em vez de ficar vendo o problema, você volta para o reino de Deus, se volta para o reino de Deus e vê a possibilidade da manifestação do reino de Deus. Fernando, eu vi a história do Fender, a guitarra Fender, né? O Charles, eu não sei se mandei para você também. O Charles gosta muito da guitarra Fender. Sabe o que qual era a profissão do criador da Fender? Ele consertava rádio. Ele começou a observar e ele foi chamado lá para consertar uma guitarra havaiana. Ele ficou. Ele viu no problema uma oportunidade de negócio e se tornou um modelo. É impressionante. Quando você vê um problema e você diz: Senhor, qual é a possibilidade aqui? O que pode ser gerado aqui? As ideias criativas da geração de riquezas estão todas a seu dispor. O Senhor é aquele, conforme diz em Deuteronômio 8, 15, 16, por ali, Ele lhe dá a unção de gerar riqueza. E você tem isso simplesmente quando você percebe o falar de Deus na sua vida. Você pode dizer para mim assim: uau! Uau! Amém? Vamos cá, já deu. Já deu, né? Vamos almoçar? Você recebe a palavra ou não? Sim. Glória a Deus. Então foque, medite na palavra de Deus.